sei lá o quê. Isto está a gravar. Eu espero que esteja a gravar o ecrã. Está, não é? Como é que eu sei? Oh, meu caro, tudo bem? Olá, Miguel. Então, Está tudo bem. Está tudo bem. Então estás aí na tua propriedade? Pá, estou olha, era a casa do meu pai aqui em Ana. Ao pé de Vidade. Foi onde ele nasceu, não é? Ele nasceu em Vidade, sim. Naquilo que agora é a casa do Sr. João Vieira. E, pá, por acaso, olha, tenho aqui uns azulejos dele. Que engraçado. Neste sítio, ao pé da lenha. Isto aqui é a lenha. Então. Enfim, mas estou aqui a tentar, pá, tenho que dar um jeito nesta casa. Tu vais muito para aí? Eu vim para aqui quando era muito novo e vim aqui muitas vezes passar aquelas temporadas de férias grandes que dividia precisamente entre estar aqui e ir ao Rio tomar banho e o Alentejo Litoral, onde ia também tomar banho à Lagoa de Santo André. Portanto, dividia as férias grandes entre estes dois sítios. E olha uma coisa, e tu, estes desenhos que vais apresentar aqui na galeria no dia 19, a inauguração é dia 19 aqui na galeria, pá, tu vais, tu fizeste-os aonde? Fizeste alguns aí? Ou? Não, aqueles desenhos são demasiado grandes para fazer aqui. Fiz num armazém, num sítio onde tenho precisamente armazenada das coisas do meu pai, que tem bastante chão. E portanto era o único sítio com espaço. De parte deles também consegui fazer em minha casa, mas não tinha uma visão global das coisas, isto é, ia fazendo desenho a desenho. E estes desenhos foram feitos para os conjuntos de 6 metros, mais ou menos 5 metros, poderem ser vistos enquanto eu estava a desenhar. Portanto, eu conseguia olhar para a página toda e não poderia fazer isso em casa. Basicamente, o que me ocorre, eu já tinha experimentado este tipo de papel de parede, este tipo de fazer conjuntos grandes de desenhos que parecem ter uma significação discursiva e narrativa. Na articulação que têm, porque o título da exposição é Borderline e de facto os desenhos estão separados uns por outros por uma linha que os define e que os confina, não é? Mas a linha é aquele espaço branco? A linha é tudo, não é? Para já, Claro. Os desenhos são todos feitos, a linha são todos feitos. Havia um instrumento que havia no liceu antes da Rotring que era o tira-linhas, não é? Também. Portanto, o que acontece é que a própria moldura, portanto, aquilo que faz a separação entre o que está fora do desenho e o que está dentro do desenho, a própria moldura faz parte do desenho, isto é, faz parte da obra de arte. E há personagens, paisagens, objetos que se vão transformando ou que se vão afunilando para essa linha da fronteira, da orla, e acabam por ser arrumados aí. Eu não tenho praticamente nenhum desenho que não tenha essa linha que fecha a situação. E nisso é parecido com alguma banda desenhada, não toda, mas com alguma. E eu não tenho refletido muito sobre isso, e porque é que eu utilizo sempre o mesmo processo. A partir de determinada altura comecei a usar sempre o mesmo processo no desenho. Não fazia isso no princípio das Belas Artes, quando comecei a desenhar, sobretudo a lápis de cera. Os desenhos eram abertos, não os confinava numa fronteira. Mas de facto o que acontece é que o facto de os confinar faz com que eles facilita o tipo de leitura em que há uma articulação narrativa entre os diversos desenhos, de uma forma muito convencional da esquerda para a direita. E isso agrada-me. Não quer dizer que os desenhos não tenham em si, não sejam finitos em si e não valham por si próprios. Mas o que eu acho é que não ganhava muito em cortar os desenhos e em moldurar os desenhos no contexto desta exposição.
pelo contrário, acaba por haver aqui uma invasão do papel dentro do próprio espaço da galeria, e do papel como matéria e como presença, que me parece muito mais forte desta forma, respeitando também a forma como o papel se dobra, como, portanto, não respeitando o papel como material. Há ali uma presença discreta do material sempre ao longo da... Eu antigamente fazia os desenhos em papel cenário, depois em papel canção, e este papel, que é um papel craft pardo com bastante gramagem, eu acho que tem algumas coisas que são vantagens. Uma das quais é quando quero fazer um gouache, ou quando quero fazer um realce a branco, o branco aparece, não é? Uhum. E portanto eu utilizo este papel porque ele dá imenso jeito, dá para vários suportes, e já tem um tom médio se for preciso fazer um claro escuro. Olha uma coisa, os motivos que aparecem nestes desenhos são recorrentes ao longo de toda a tua obra. Eles vêm de onde? Como é que eles aparecem? Em que altura? Tu fazias banda desenhada quando eras miúdo, com os teus primos e não sei o quê. Quando é que começa a aparecer? Eu fiz banda desenhada mesmo até entrar na Escola de Belas Artes. Uhum. E apesar da influência do meu pai, nunca pensei que fosse para o lado da pintura, e isso aconteceu quando encontrei as pessoas que fazem parte do movimento homeostético que cofundámos, e parte também de ser obrigado. Eu estive a ver no outro dia, estive em casa da minha tia, onde tenho os desenhos do primeiro ano das Belas Artes, que são os desenhos que realmente fazem uma transição entre a banda desenhada e aquilo que eu faço agora. E que, eu acho-os um bocado pueris, acho. Uhum. Eu realmente tive um ano à procura de fazer uma transição, e o que acontece é que houve uma altura, e isso não aconteceu com o desenho, mas com a pintura, houve uma altura em que eu encontrei finalmente uma espécie de força, uma força grande, através da expressão pictórica só e sem o auxílio da narração. Isso foi com uma série de pinturas que depois foram... Acho que algumas delas foram expostas na altura naquela galeria que o Serpa tinha ali ao pé do Duarte de São Mamede. Muito cómico, não? Foi uma coisa chamada As Vinhos Rosa, mas eram coisas que vinham das Belas Artes ainda. De qualquer maneira, eu encontrei essa força, e acho que essa força tem a ver com a minha relação com a paisagem, e tem a ver com as minhas deambulações pelas paisagens, e tem a ver com as deambulações pelas paisagens interiores. No fundo, eu acho que está cheio de rancho. E o que se passa é que há aqui como é que eu ia dizer? Há aqui uma sobreposição entre o que é o passeio pela tua paisagem interior e a criação de uma paisagem visível. Uhum. Claro que existem motivos que se repetem. Eu, quando comecei os primeiros desenhos que eu tinha a lápis de cera, fazia paisagens muitíssimo estilizadas, isto é, as coisas eram muito mais abstratas. Uhum. Tinha uma tendência muito mais... como é que eu ia dizer? Era mais importante, na realidade, a expressividade e a simplicidade das linhas, e de facto o que acontece é que, ao contrário, eu vim um bocado da abstração, fazer da figuração para uma abstração e da abstração para uma cada vez mais figuração, embora de vez em quando procure alguns objetos que não façam sentido dentro da própria figuração. Isto é, há um certo questionar ao mesmo tempo dessa manipulação dos elementos, acho eu. Ou tento, por vezes surpreendo-me com esse tipo de situações. Mas de facto o que acontece é que há o repertório, como os desenhos são feitos como se fossem solos de jazz, isto é, em que a limitação não é uma harmonia, mas a limitação é o teu repertório e o papel e a confinidade do papel. Eu posso cair no risco de repisar temas, e há alguns temas de facto reaparecem: a árvore, o peregrino,
os elementos, como sejam a água, o céu, a terra, reaparecem ciclicamente nos desenhos. Outras vezes são situações mais anedóticas, como alguns desenhos que eu tenho que têm a ver com cansados. Têm também a caliterge e as palavras de algumas canções. Mas isso é uma brincadeira. Acho que o que é fundamental é procurar, no fundo, qualquer coisa que tenha a ver com a primeira emoção, que é uma emoção romântica, de certa forma, e que tem a ver com uma determinada ideia do sublime. O que é o sublime? E isto é, o que é que nos faz correr? O que é que nos faz correr como artista em termos de temas, em termos de imagens? E qual é a canção que eu tenho? E isso eu acho que é uma especificidade romântica com a paisagem. E também às vezes com o mundo da simbologia alquímica, que eu alcanço sem saber bem como e não sei porquê, porque é que lá vou ter às vezes. Mas olha uma coisa, Manel, mas é assim, mas parece tipo na tua obra, seja até nas canções que tu escreves, como nos desenhos que tu fazes ou as pinturas, estavas agora a falar do sublime, parece que tu, através do humor, estás sempre um bocadinho a não permitir que tu leves demasiadamente a sério as coisas que fazes, tornando elas sérias a partir disso, mas tu... Eu diria que o humor aparece como uma peça fundamental no que diz respeito às canções, e as canções têm uma função, têm a função de me permitirem ter uma vida social que não teria se fosse apenas um pintor, e desde o princípio. E também queria dizer que nas canções, aquilo que foi construído, ao contrário de um grupo que eu tinha antigamente, existe as canções são claramente distópicas, são claramente sobre a erosão de qualquer tipo de utopia, tanto sentimental como social ou política, quer dizer. E são também uma troça, muitas vezes, de valores ou de algumas coisas que fazem parte da cultura pop desde os anos 80. E eu acho que a inserção de momentos de humor nos desenhos é muito mais tímida, são notas de rodapé e são mais anedóticas, mas servem também para contrabalançar, por vezes, um caráter às vezes demasiado fastidioso do próprio tema que é a paisagem, e acontecem mais quando existem personagens. Isto é, as paisagens, quando estão apenas limitadas aos elementos normais da paisagem, as árvores, as rochas, o céu, raramente têm um elemento anedótico ou humorístico. Isso acontece, e estou a pensar isto neste momento, quando eu incluo personagens, ou personagens humanos, ou personagens de cómics, ou personagens que são antropomorfismos de vegetais e de seres humanos, etc. Tudo o que tem ali uma transfiguração, e às vezes, no fundo, eu acho que o humor que aparece para dar um sentido de distanciamento em relação àquilo que eu próprio fiz. Isto é, o humor dá sempre uma certa distância, o humor impõe sempre não uma crítica, nem que seja uma crítica filosófica, mas implica sempre uma distância. Ok, eu fiz isto e agora está aqui um tipo a fumar ao lado, uma coisa assim. Há aqui intervém desta forma e não como o corpo principal da obra, parece-me a mim. Também parece. Eu ia te perguntar agora outra coisa que me perdi, que tinha a ver com isto tudo, mas pronto,
Não, podemos ficar por aqui também, já devemos estar a falar para aí há 20 minutos ou uma coisa assim. Portanto, a inauguração é dia 19 na Galeria Miguel Labim, entre as 6 da tarde e a meia-noite. Exato. As pessoas... E eu ainda estou a pensar, em relação à exposição, que tem qualquer coisa de altar no facto de teres uma parede central e duas laterais, não é? Ainda estou a pensar se hei de fazer aquilo que no altar se chama a figura principal, a figura do altar, ou se devo, pelo contrário, ter uma leitura completamente descentrada das coisas e mais livre. Nesse aspecto ainda estou um bocado indeciso, mas a verdade é que se eu por acaso conseguir fazer até lá um desenho que seja uma peça central e interessante e que agregue as coisas de outra forma, de uma forma mais pseudo-religiosa, muito bem. Se não conseguir, vamos manter as coisas como estão. Mas eu ainda me apetece trabalhar in extremis e é isso que é engraçado no desenho, porque é uma técnica que é rápida, mas que é também imprevisível. Isto é, se tu estás a fazer uma pintura, tens uma composição, podes apagá-la 1000 vezes e refazê-la, mas no desenho, a linha que lá está é a linha que vai ficar. A fronteira que tu estabeleces é a fronteira que vai lá ficar. E queria também dizer que é a primeira vez que utilizo um termo inglês ou palavras inglesas para uma exposição, mas neste caso o borderline pareceu-me vir a propósito não só da situação que nós temos vivido até agora, como com as fronteiras do desenho e com aquilo que eu faço na minha prática. E por outro lado, acho que também impõe aquela visão que tem a ver com o outro lado do espelho e que tem a ver com os nossos imprevistos das nossas paisagens interiores e também... já me lembro o que é que queria perguntar. Tem a ver com as tuas candidaturas, mas isto tem a ver também com o teu trabalho, que é com as tuas candidaturas a Presidente da República. Eu acho que as candidaturas... Deixa-me só perguntar uma coisa muito específica, que é, aquilo tem um fim político para mudar a sociedade, ou é um gesto, com uma componente de cor, de mensagem, não sei o quê, ou é um gesto artístico que depois em si mesmo se torna um bicho por si só? Eu acho que aquilo partiu o ponto de partida do candidato Vieira era escrever uma série de televisão. Foi o ponto de partida. A partir do momento em que nós começámos a encaixar aqueles pequenos vídeos e a fazer determinados statements políticos completamente absurdos e portanto para qualquer pessoa que vê que aquilo não pode ser realizável, é completamente louco, tá? Comecei a perceber-me que era possível haver aqui em termos de performance, mas de uma performance que não se limita a um único meio, que é o meio, por exemplo, do personagem no comício, a fazer... que era possível criar aqui, ou atenuar aqui, aquilo que é a fronteira entre a ficção e a realidade. E a política, como tema, como objeto de manipulação artística, é muito interessante, mesmo do ponto de vista literário, brincar com aquelas retóricas e preenchê-las com motivos completamente absurdos. Portanto, o que há aqui? É uma incursão da ficção dentro da realidade, de tal maneira que isto foi filmado como uma coisa perfeitamente séria e normal pelas câmaras de televisão. E eu acho que, nesse aspecto, há aqui uma aproximação torta, mais uma vez, irónica, àquilo que seria o desejo de integrar a arte na vida e a ficção na realidade. Há aqui a transposição de um personagem de ficção para a realidade. E essa foi uma aproximação possível. E que é um personagem
ao mesmo tempo que é ao mesmo tempo Quixote e Sancho Panza, é as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Claro. E foi um projeto muito interessante, e claro que seria interessante levá-lo mais ao fim, por uma questão experimental, nunca sabemos onde é que podemos chegar, não é? Não podia chegar a ser eleito. Não, e se fosse possível realmente levar... Pá, se fosse eleito é que aí entravas mesmo para a realidade à série. Exato, mas aí perfeito. seria seria uma nova proposta, isso era uma coisa que era... E como isto foi crescendo pouco a pouco, de uma forma intuitiva e em comunicação com tudo aquilo que se passava à volta, a ideia seria... Nós chegámos à conclusão, inclusivamente, que poderíamos ter tido aquelas assinaturas se tivéssemos procedido de outra forma, isto é, se elas pudessem ser todas reconhecidas, porque nós tínhamos as assinaturas suficientes. Okay. As RANs estão a apreciar o meu discurso. Enfim. Discurso para... Mas olha, acho que foi das coisas mais interessantes que fiz nesse aspecto da aproximação da ficção da realidade. Outra coisa que eu acho que teve o mesmo tipo de direção, mas de uma forma completamente diferente, foi a casa. Foi uma instalação feita na Cordoaria Nacional, em que transpus a realidade da minha casa para uma construção feita em carpintaria de teatro, e transpus realmente a minha casa, todos os móveis, para esse lugar. E fiz outra coisa que tem mais a ver com aqueles programas de falsa realidade ou reality shows, que é estar a ser supervisionado por câmaras durante 48 horas, enquanto estava a viver numa reprodução da minha casa, não é? Sério? Ok. Isso foi uma coisa feita aqui em 2013, salvo erro. Uhum. E, portanto, de vez em quando, o que acontece? De vez em quando tenho... eu sou um pintor e desenhador, mas de vez em quando tenho uma obsessãozinha para fazer uma coisa um bocado diferente e que se aproxima, se calhar, mais da arte contemporânea, que tem determinadas práticas às quais eu acho piada, mas que para mim têm que fazer um sentido, têm que bater aqui no fundo, têm que fazer um sentido qualquer que eu não consigo dominar. Isto é, se for uma coisa que eu percebo perfeitamente porquê e consigo perfeitamente legitimar, que eu poderia fazer uma curadoria e explicar tudo, deixa de ter interesse. Tem que haver aqui qualquer coisa de profundamente inconsciente a mexer-se para que me apeteça realmente fazer. Claro. Está bem, Manel. Pá, vamos ficar por aqui. Encontramos agora na segunda-feira aqui às 10 da manhã. Tens isso apontado na tua agenda, não? Segunda-feira às 10 da manhã, dia 19. Ok. Dia 19. Não é dia 19. Dia 19 é a inauguração. Exato. Não, é para vires montar a exposição. Estou? Agora perdemos. Perdi-te, pá. Estou, Manel? Estou, olha. Ficamos por aqui assim.